Senhor, mais uma vez te adorarei. Graça e paz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Sejam todos abençoados, edificados com a palavra do Senhor. Amados do Senhor, este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos, aleluias, e alegremo-nos nele, amém? Este é o dia que o Senhor Jesus fez para nós, fez para mim, fez para você. E ele diz, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É maravilhoso. E eu tenho algo extraordinário da parte do Senhor para ministrar esta noite. Shirley, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra tremenda para o teu coração nesta noite. Jailson, seja bem-vindo. Camila, todos sejam bem-vindos. O maior objetivo e o único objetivo desta live, Jailson, é que venhamos sermos edificados com a palavra de Deus. Vanusa, bem-vinda. Celinha, Deus abençoe a todos. O meu amigo aí, Jailson, sempre está aí conosco. Nosso amigo aí de Palmares. Lilian, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Célia, Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu, quando estava estudando a palavra hoje, eu me lembrei de muita gente, assim, a gente fica meditando e aí o Espírito Santo vai nos levando, assim, a lembrar de algumas pessoas. E eu hoje desejei no meu coração que o meu amigo Jailson, ele estivesse aqui conosco, que eu sei que ele sempre está assim, presente nas nossas lives, nos prestigiando, mas eu fiquei, Deus, eu queria muito que hoje ele estivesse aqui conosco, e Deus atendeu, assim, as nossas orações. A paz do Senhor, Mara Barbosa, saudades, foi maravilhoso esses dias aí em Água Preta. Lilian, que Deus continue te abençoando e realizando o desejo do teu coração. Deus, ele é o mesmo, Deus não mudou. Saudades, Ana Maria, que o Senhor te abençoe, te guarde, abençoe a tua casa e a tua família. Meu amigo Heraldo Tavares, que Deus te abençoe, amado do Senhor, abençoe a sua família, abençoe todos aqueles que você ama. Muito obrigado pelo seu carinho, da sua família, apoio ao meu ministério. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós já estamos aí com saudade aí da nossa amada Água Preta, que Deus abençoe. O carinho que eu recebi aí dessa família Barbosa e de outros também, foi algo extraordinário, né? Que Deus preparou, me encheram de mimos, de presente. Estou usando aqui um presente lindo, que Mara me deu, muito obrigada pelo carinho. Mas Jesus é lindo, é maravilhoso. Gente, como eu estou feliz com a palavra de hoje. Mas eu quero compartilhar algo para vocês. Os meus dias, eu sei que vocês sabem, mas eu quero compartilhar com vocês. Os meus dias, eles não são sempre assim, sabe? Cheio de flores, sempre assim, como eu estou assim para vocês agora. A gente também tem momentos difíceis que só Jesus na causa. E esses dias, para mim, após retornar de Água Preta, foram assim 2 dias bem difíceis. E eu achei bem interessante que Jomara perguntou se estava tudo bem. Eu acredito que ela já sentiu algo de Deus em relação, né, ao que eu estava passando. Mas eu passei um processo, depois que eu cheguei, eu adoeci, e assim, tive alguns desconfortos, e fui para uma emergência, e eu comecei a glorificar a Deus. Eu digo, Deus, está tão difícil, de ontem para hoje ainda, foram momentos difíceis, mas eu disse, eu vou fazer a live, eu sei que eu tenho crido, e que Ele é poderoso, e a live do domingo, algumas pessoas talvez notaram, foi quase uma live assim, eu me sentei e dei um amém, né? Foi assim muito rápido, porque eu não estava me sentindo bem naquela live. A live do domingo foi assim muito difícil, foi do domingo? Foi, isso mesmo. Foi muito difícil aquela live. Eu passei 27 minutos glorificando a Deus. Eu acho que foi no domingo mesmo, ou foi na segunda-feira que eu fui, acho que foi no domingo, que eu fui para uma emergência. Mas eu glorifico a Deus, eu só quero compartilhar que a vida do cristão, ele passa por provas, ele passa por lutas, mas Deus é Deus e nos dá a vitória em Cristo Jesus. Aleluias. E eu fiquei ali naquela emergência e eu disse, como Tu és maravilhoso, Senhor.
Difícil seria se eu não tivesse um plano de saúde, estivesse apelando aqui, mas glória a Deus. E atendimento é tudo mais rápido, a gente sabe que é assim mesmo quando é particular. E eu comecei a glorificar a Deus, mas as coisas não são tão fáceis, não. Mas há um Deus que julga a causa, Jailson. Então, as pessoas às vezes já chegaram a me perguntar, que me veem sempre assim, vamos dizer, porque no alto astral, se eu não passo por lutas, se Deus não vive em silêncio, ou fica em silêncio, eu digo, eu passo por lutas, adoeço. Deus às vezes fica em silêncio, mas se ele fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas os dias foram difíceis, aleluias. E eu acho que esta palavra, eu acredito que o Espírito Santo me conduziu a esta palavra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 a 41. Serão apenas esses versículos que nós iremos ministrar nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. E eu comecei a orar a Deus, a live do domingo foi difícil. 27 minutos, isso não quer dizer que Deus opera, porque Ele é dono do tempo, mas eu não estava bem. Me dê força para que eu termine, eu conclua a palavra que tu colocou no meu coração. E hoje eu disse, ou boa ou não, eu vou fazer, porque eu sei que eu tenho crido, e eu glorifico a Deus, como eu estou me sentindo bem, aleluias. Mas se eu não tivesse, eu também estaria aqui dizendo que Ele é grande, que Ele é rei, que Ele é Senhor. Eu disse a Deus há 36 anos atrás, Deus, a minha vida é tua. E tu colocasse o ministério nas minhas mãos, na minha vida, e tu entregasse para que eu falasse da tua grandeza e do teu amor. Foi para isso que Deus me levantou, para semear, para pregar a palavra. E eu glorifico a Deus e eu me alegro. Se tiver 1000 pessoas, glória a Deus. Se tiver uma pessoa, glória a Deus. Porque eu aprendi na palavra que tudo é para a glória de Deus. Ele diz, quer você coma, quer você beba, quer você chore, quer você adoeça, quer você seja curado, seja tudo para a glória de Deus. Este momento que estamos aqui é para a glória de Deus. O momento, muitas vezes, que a gente está enfermo é para a glória de Deus. O momento que muitas vezes a gente baixa a cabeça tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus, senão não serve. Não serve, porque Ele nos chama para um propósito, para a sua glória. Então, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Tem muita mulher linda aqui nessa noite, mas entrou uma linda, 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 linda. A minha mãe, Aurora Isis Rocha Lopes. A minha intercessora, a minha amiga, a pessoa que eu mais amo, depois de Deus, Aurora Isis. Todo o amor do mundo, todo o respeito por ela. Que Deus lhe abençoe. Eu sou alvo das suas orações. Aleluias. Amados do Senhor. 2 Reis. Aleluias. Glória a Deus. Vamos aqui junto glorificarmos ao Senhor. Livro de 2 Reis. Capítulo 4. Versículo 38 ao 41, são poucos versículos, mas o tema desta live está muito forte, amados do Senhor. Tira a morte da panela. Aleluias. Tira a morte da panela. Aprenda nesta noite, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus. Tira a morte da panela. Amém? Quem pode dar glória a Deus com esta palavra? Amados do Senhor, eu gostaria que vocês compartilhassem essa live, para que outras pessoas fossem edificadas. O motivo da ministração desta palavra, o motivo que Deus me levantou para pregar o seu evangelho, foi para edificar vidas. E cada vez que você compartilha, você está sendo missionário, você está propagando o reino de Deus comigo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Mas diz aqui o versículo 38, seria muito bom se vocês pudessem acompanhar. A morte que havia na panela tirada. Aleluias. A epígrafe do texto já está dizendo havia morte. Aleluias. Oh, aleluias. Havia morte na panela. E diz o versículo 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra.
E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Aleluias. Então, um saiu ao campo apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Esta palavra é profética nesta noite. Assim tiraram, aleluia, de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal naquela panela, ou não havia mal nenhum na panela. Amados do Senhor, este texto, ele é tão rico. Ele é tão rico. Primeiro ele fala de morte. Aleluias. Primeiro ele fala de morte. Aqueles homens estavam voltando para Gilgal, a sua terra, porque eles tinham viajado com o profeta Eliseu para fazer a obra. Eles eram aprendiz de Eliseu. E aqueles homens, depois que cumpriram tudo aquilo que Deus determinou no coração do profeta Eliseu, aqueles homens sentiram a necessidade de voltar para a sua casa. Mas o que eu acho interessante nesse texto, o que Deus quer tratar conosco, é sobre algo extraordinário. Aqueles homens estavam em outra cidade, estavam distante da sua casa, distante da sua terra. E lá parecia que era fartura, que nada faltava para aqueles homens, nem comida e nem bebida faltavam para aqueles homens. O que eu acho extraordinário nesta passagem? É que quando eles tiveram fome, eles se lembraram de voltar para casa. Muitas vezes nós estamos num determinado lugar e estamos nos alimentando de tudo. A gente começa a entender nesta palavra que nem todo alimento é saudável. A gente começa a entender que nem tudo é para nós comermos, porque nem tudo convém para nós. A palavra nos relata, nos leva para o campo espiritual, que existem muitas pessoas que estão ensinando ou levando a igreja de uma forma errada, levando a igreja a uma direção fora do contexto da palavra, fora da cruz, porque nós temos um alvo e o alvo é a cruz de Cristo. Existem pessoas que não leem a palavra e por não lerem a palavra, elas não têm conhecimento. Por isso que é necessário, graça e paz, pastor Valério, grande homem de Deus, por isso que é necessário a gente saber o que é que está ouvindo ou marcando as pessoas para ouvirem. É de muita responsabilidade você dizer para alguém: olha, acompanhe essa live, acompanhe esta pregação, acompanhe este culto. Eu tenho uma responsabilidade muito grande quando indico alguém para alguma live. Por quê? Porque eu posso ser cobrada depois pelo próprio Deus. E quando eu marco, é porque eu conheço. Nós precisamos ter cuidado do que é que estamos nos alimentando, o que é que estamos trazendo para as nossas vidas, que tipo de alimento a gente está trazendo. Existe muita informação, muita coisa errada. As pessoas estão perdendo o foco da cruz. Aproveitando a presença do pastor Valério, que está aqui conosco, nos dando a honra, eu sempre indico as lives dele. Por quê? Porque conheço. Eu sei que é um alimento fresco. Eu sei que é um alimento que você vai se fortalecer, que você vai crescer na graça e no conhecimento. Eu não indicaria se não fosse algo desse tipo.
É maravilhoso quando você vê ele ministrando, como ele tem os pés no chão, como Deus o dirige. Isso é um alimento que eu preciso. Isso é um alimento que nós precisamos. E as pessoas, muitas vezes, perdem o seu foco. Há um absurdo de informações. Há um absurdo de informações de pessoas que não têm base bíblica e estão levando o povo para a direção errada. Quando Deus falou para Moisés e disse, olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas não estão querendo mais ouvir a palavra genuína, que Cristo batiza, Cristo salva, cura, prepara e leva para o céu. As pessoas estão fugindo do verdadeiro evangelho, do evangelho de renúncia. O evangelho do oba-oba que está sendo oferecido aí. O evangelho do comércio, onde tem afastado os homens da presença de Deus, onde diz que de todo jeito você vai para o céu. Escute uma coisa, na autoridade que é sobre todo nome, na autoridade do nome de Jesus, de todo jeito se vai para o inferno, porque para o céu a porta é estreita. De todo jeito você está pronto para ir para o inferno. E é por isso que a gente começa a entender a palavra de Deus, quando ele diz muitos são chamados e poucos são os escolhidos. As pessoas precisam voltar para o primeiro amor, para ir atrás de uma comida pura, de algo que edifique, de algo que ele cresça e que ele amadureça. Porque Deus não nos chamou para ficarmos sentados e prostrados, apenas nos ouvindo, ou vivendo emocionalmente, porque achou bonito, porque chora, porque está se arrepiando com a palavra. O evangelho tem que ser mudança de vida, e mudança é aquilo de dentro para fora. Um evangelho que não oferece mudança não é o evangelho. O evangelho requer renúncia. Nós precisamos renunciar. O que é que você está ouvindo? O que é que você está trazendo para sua casa? O que é que você está ouvindo? E amados do Senhor, quando a gente começa a ler aqui, o que me chamou a atenção no versículo, aleluias, é o capítulo 4, deixa-me ver, me perdi um pouco, que diz assim, veja bem, e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, eles estavam esperando uma atitude de Eliseu. Eles estavam esperando os profetas, uma atitude de Eliseu. Porque Eliseu tinha uma chamada extraordinária. Ele sabia que o que Eliseu ia oferecer ia ser algo que eles iriam crescer na graça e no conhecimento. Porque quando você se enche de conhecimento, você não pode ficar para você. Quando você está cheio da graça, você precisa levar. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê, aleluias, e for batizado será salvo. Mas ele disse que quem não crê já está condenado. Mas o que é que está acontecendo? O que foi que houve? Que a cruz tem sumido dos púlpitos. O que é que está acontecendo? Um evangelho de oba-oba. O que é que está acontecendo? A cruz está sumindo do púlpito. Não pode. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar para Cristo. É tempo de atentarmos para uma tão grande salvação. É tempo de corrermos para buscarmos ao Senhor. O que é avivamento? O que é que se entende por avivamento? As pessoas escutam louvor e dizem, eu estou toda arrepiada, e acham que isso é avivamento. Muito barulho, isso é avivamento. Avivamento é algo que vem de dentro. Avivamento é quando você sente o desejo de falar do amor de Deus. Avivamento é quando tu perdoa. Avivamento é quando você sente que as almas estão indo para o inferno e você se sente motivado, movido e chamado e compelido para pregar o evangelho. A palavra igreja, amados do Senhor, eu sei que vocês sabem, quer dizer chamados para fora. Chamados para fora. Aleluias. A igreja do Senhor tem se acomodado. Nós fomos chamados para levar o ide glorioso e não tem nada mais magnífico do que isso.
A igreja se esconde e não quer ir para Lodebar. Nós precisamos visitar Lodebar para buscar os perdidos da casa do Senhor. Mas o maior problema é a religiosidade. O maior problema é esta religiosidade. A morte na panela. Nós precisamos retirar. Os crentes estão dormindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Satanás, ele não dorme. Ele veio para um propósito, ele veio para um fim e ele cumpre o seu propósito. Resta a nós, a igreja do Senhor, que fomos comprados por um preço também alto, fazermos a vontade de Deus. Como disse aqui o pastor Valério, devemos submeter tudo que temos, aleluias, ou ouvimos, ao serviço da palavra de Deus, aleluias. É isso, mas as pessoas escutam o pastor Valério e se alimentam e ficam para elas. E ficam cheias de conhecimento, como se isso fosse uma grande coisa. Eu preciso ir, eu preciso levar ali de igreja, quer dizer, chamados para fora. Eu tenho um costume que quando eu saio, eu vou ao médico ou qualquer coisa, eu digo, Senhor, eu estou aqui, eu quero pregar a tua palavra. Me mostra alguém, me direciona. Se o Senhor não fizer, amém. Mas se o Senhor fizer, eu vou ficar muito feliz. Amados do Senhor, a gente tem que sair e não pode perder as oportunidades. Precisamos entender uma coisa. Satanás, ele não perde a oportunidade. Eu sei que muitas vezes a palavra é dura, parece que choca. Mas esta é a palavra da cruz. Satanás, ele não está brincando. Ele cumpre o propósito. Ele diz, olha, eu vim matar. E essa conversa ele teve com Jesus. Imagina conosco. Ele disse, olha, eu vim matar, roubar e destruir. Aí Jesus disse, eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu vim destruir as obras de Satanás. A morte na panela. A morte na panela da religiosidade. A morte na panela, na falta de perdão. A morte nos relacionamentos por faltar perdão. Tem muitos crentes que estão mortos, gente. Vocês não têm ideia o número de pessoas que eu converso, que me procuram e já não sente mais a presença de Deus. A religiosidade tomou conta, é mais pontual, mas não sente a presença de Deus. Não perde o evangelismo, mas não sente a vontade de Deus, não sente a presença de Deus. A morte na panela, tem gente morta dentro da igreja. Mas, amados do Senhor, é preciso atentarmos todos os dias para uma tão grande salvação. Quantos crentes estão mortos dentro das igrejas? Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não tenho mais vontade de ir para os cultos. A pior coisa que tem é pregarmos para quem está morto. Um povo que se diz que está vivo, mas está morto. Não sente o desejo de orar. Não sente o desejo de evangelizar. Ah, não foi essa vida que Jesus deu para nós. Não foi essa vida, ele disse, olha, quem crê em mim, oh, aleluia, ele disse, rios de água viva fluirão do teu ventre. Eu sabe que eu fico imaginando isso? É o desejo de falar de Jesus, é o amor pelas almas, é a vontade de orar pelos enfermos, é a vontade de ganhar o campo e pregar o evangelho. As pessoas estão mortas, não sentem mais o desejo de falar do amor de Deus. Mas existem pessoas que não têm conhecimento o que é uma comida boa e uma comida estragada. A liderança fica com a carga tão pesada, os pastores, missionários, eles ficam com a carga tão pesada porque as pessoas perderam a visão. A mídia abriu um leque de comunicações e as pessoas não estão quase mais abrindo a Bíblia, amados do Senhor. Porque a todo momento eles abrem, tem um canal que tem alguém pregando. Se pregasse a palavra genuína, a palavra da cruz, a palavra do arrependimento, se pregassem a palavra de Deus como manda as Escrituras, as coisas seriam diferentes. Mas, amados do Senhor, uma comida estragada, ela mata. Uma comida estragada, ela mata você. E as pessoas parecem que perderam o discernimento.
cada esquina tem alguém falando de Jesus. Mas de que forma? Como está ensinando? Como é? O que é que você tem que se alimentado? Como é que você tem que se alimentado? O que é que você está levando para sua casa? Nós precisamos ter cuidado, Lília. Está servindo hoje uma comida estragada. O evangelho que a gente escuta por aí, olha, eu tenho uma chave, eu estou vendo uma chave de um carro, eu estou vendo uma chave de um apartamento, eu estou vendo a viagem dos seus sonhos, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Amados do Senhor, mas quando eu abro a Bíblia Sagrada, Ramanassuri me canta, Ramanaya, Ramanassuri me canta, Ramanaya. Amados do Senhor, quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu só consigo enxergar uma cruz. Aleluia. É a cruz que eu vejo. É o evangelho de renúncia. É o evangelho que diz, olha, se você não perdoar, você está morta. É a morte na panela. Eu vejo a cruz, eu vejo o sangue do Cordeiro, eu vejo que eu preciso amar, eu vejo que se alguém me obrigar a caminhar 1 milha, eu preciso oferecer, olha, eu quero ir 2 milhas com você. Esse é o evangelho, é o que eu vejo, aleluias. O pastor Valério colocou aqui, sem o pão da vida, que é a palavra de Deus, o louvor que liberta e a oração que fortalece e encoraja o espírito, vai morrendo aos poucos, até morrer definitivamente. É desse jeito, pastor Valério. Se não houver isso, se a gente não ora, se a gente não louva, a gente não consegue sobreviver. Nós precisamos estar de atalaia, orando, jejuando, lendo a palavra, louvando para se fortalecer. Se a gente toma essa posição de adorador, de atalaia, nem toda comida a gente vai aceitar, Lídia. Nem tudo a gente vai aceitar, porque Deus nos dá discernimento daquilo que é da carne e daquilo que é dele. Nós não vivemos como cego em tiroteio. Isso é mentira de Satanás. Mas para isso eu tenho que orar. Mas para isso eu tenho que jejuar. Mas para isso eu tenho que estar em adoração com o meu Senhor. Mas hoje está tudo tão fácil. As pessoas não querem abrir as Bíblias, não querem ler, não querem orar, não quer estar sujeita à vontade de Deus. Querem tudo pronto. Mas quando a gente abre o Evangelho, a gente encontra um Cristo que não tinha pecado, que foi morto, crucificado numa cruz por causa de mim e por causa de você. Um Cristo, aleluias, que ressuscitou ao 3º dia. Quando eu abro a cruz, quando eu abro a Bíblia, é o evangelho da cruz que eu vejo, é o evangelho da cruz que eu creio, é o evangelho da cruz que eu prego. É este o evangelho, não é este evangelho barato que estão negociando aí. Aleluias. Não precisa ser negociado. O preço foi pago. Foi preço de sangue. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amados do Senhor, eu nunca pensei que eu fosse dizer o que eu vou dizer agora para vocês. Nesses 36 anos de fé, de alguns poucos anos para cá, eu tenho me envergonhado de quando eu abro a minha página e eu começo a ver pessoas dizendo, se você não compartilhar, a bênção não vai chegar na sua casa. Compartilha que eu estou vendo você assinando um documento. Eu tenho tido vergonha quando eu escuto isso. Eu me sinto constrangida. Deus está me dizendo que se você compartilhar agora, aleluias, aleluias, você vai ser abençoado. Se você não compartilhar agora, você não vai ser abençoado. Tem um papel chegando na sua casa. Gente, eu morro de vergonha. E recebo recados, as irmãs Iranise, peça para compartilhar suas lives. Eu tenho vergonha de ouvir tanta loucura, gente. Tanto alimento estragado. Tem tanta gente morta. A morte na panela. A morte na panela. Mas nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, esta morte vai ser retirada da panela esta noite. Porque foi que um dos homens, quando Eliseu deu a ordem, olhe,
Eu quero que vocês tragam e façam um caldo aqui, vamos alimentar os profetas. E um homem não conhecia de plantação, não conhecia de raiz. Ele viu algo lá muito bonito, muito florido, e ele disse, isso aqui vai dar uma boa refeição. Ele pegou a planta, sabe por quê? Ele não tinha conhecimento, mas ele pegou pela beleza, pelo enfeite, pelo pacote. Ele pega essa planta e ele diz, isso aqui vai dar um bom caldo. Ele foi pela aparência. Entenda o que disse o profeta o profeta Jeremias. Enganoso é o coração e perverso, quem o conhecerá? Quando Jeremias estava dizendo isso, ele estava dizendo, Deus não levanta uma geração para andar segundo os seus sentimentos. Deus não levanta uma geração para andar pelo que está vendo. Enganoso é o coração e perverso, quem conhecerá? E existem pessoas que dizem, eu estou toda arrepiada, eu estou sentindo que é de Deus. Deus não levanta uma igreja para viver por emoções. Entenda nesta noite, tira a morte da panela na autoridade do nome de Jesus. Eu estou toda emocionada aqui, eu estou toda arrepiada. Esta palavra é de Deus. Entenda, Deus não chamou você para viver em cima das emoções. Deus chamou você para viver por fé. Aí Deus nos leva para o livro de Hebreus, capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção, mas a certeza, mas a convicção das coisas que se esperam. Aleluia. Amados do Senhor, o que é que está acontecendo com a igreja que está com alimentos estragados? Quantas pessoas mortas dentro das igrejas, pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem amar, quantos relacionamentos falidos. Tira a morte da panela nesta noite, que Deus ele é misericordioso. E interessante no versículo, quando a gente lê aqui, amados, esta palavra é algo tremendo, que diz assim, e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para que os filhos dos profetas. Então, saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquídeas e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Veja o que aconteceu, porque ele pegou aquela linda, não é? Aquela linda planta que chamou a atenção dos seus olhos, muito bonito aquilo ali, Bernadette. E ele foi e cortou, porque ele achou bonita, vai dar um bom caldo. Nem tudo que reluz é ouro. Isso é Bíblia e eu não posso pregar diferente. Esta é a palavra da cruz que eu prego. Esta é a palavra da cruz que eu creio. E ele foi pela aparência. Ele não tinha conhecimento daquela erva. E o texto vai dizer, então, saiu ao campo a apanhar ervas e achou, agora o versículo 40, assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte na panela. O que é que a gente entende desse texto? Aquele homem não conhecia ervas, ele foi pela aparência. O que estava ali estava ornamentado, aquilo ali, aquela plantação muito bonita, e ele imaginou, isso deve dar um bom caldo. Tem muitos profetas, então vamos colocar isso dentro da panela, que vai dar um caldo muito bom, e todo mundo vai se alimentar. Aquele homem não conhecia de ervas, então ele foi pela aparência. E o que foi que aconteceu? Ele pegou algo venenoso, algo mortal. Se não tivermos cuidado, a palavra mata. Quantas pessoas você conhece que já morreu por uma palavra, por causa de uma palavra? Pessoas que muitas vezes não sabiam levar a palavra, o evangelho genuíno, e fizeram com que elas se afastassem da casa do Senhor. Pessoas que não tiveram a determinação de orar, de jejuar, de ler a palavra, gente, de buscar a verdade, e comer um alimento estragado e até hoje está fora do aprisco, é o que mais me dói, gente. Estão fora do aprisco, porque comeram a palavra estragada. A palavra da cruz
Jesus, ela é vida e ela é eficaz. A Bíblia diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Se não está fazendo efeito, porque estão comendo um alimento estragado. Deus tem zelo pela igreja, Deus tem cuidado da sua casa. Deus, quando levanta um homem para pregar, Deus, quando levanta alguém para o evangelho, gente, observe, escute. Se realmente está ali o conhecimento, se alguém divida no altar, é necessário sabermos. Mas, amados do Senhor, esse homem não conhecia de ervas, ele não conhecia de plantação, e foi pela aparência muito bonito, daria um caldo maravilhoso, bota, traz essa erva para cá e vamos ajeitar e aumentar esse caldo aí. Precisou alguém, Deus levantar alguém e dizer, homem de Deus, a morte na panela. E não puderam comer. Se você comer qualquer alimento estragado, você adoece. E a pior morte é a espiritual. A pior morte é espiritual. Nós precisamos entender o que Deus está falando conosco nesta noite. Porque o que mais tem é alimento estragado, gente. Eu quando ligo o canal, que começo a ver, eu já saio na mesma hora. Porque não edifica e ainda nos deixa triste saber a capacidade do ser humano estar negociando o evangelho como se pudesse. Mas muitas pessoas vão o quê? Vão procurando a palavra e terminam se perdendo. Mas quando Deus falou com Moisés e disse, Moisés, avisa o povo. Olha a preocupação, gente. É porque o povo não lê. Ele disse, olha, avisa o povo que o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Eu acho extraordinário quando Deus tirou o povo do Egito. Como foi que Deus falou com Moisés? Deus estava dizendo, olha Moisés, eu não quero que ninguém esqueça de mim. Tem alguém esquecido aí de Deus? Lembra nesta noite que Deus vai tirar, oh aleluias, a morte da panela. Nesta noite Deus tira a morte da panela. Oh aleluias. Aí Deus disse a Moisés algo que eu achei tão extraordinário. Deus disse, olha Moisés, diga ao povo que ensine os seus filhos a minha palavra. Aí ele disse, quando eles se sentarem na mesa, Moisés, para fazerem suas refeições, diga aos pais que falem de mim. Sabe o que eu acho lindo, igreja? O próprio Deus estava preocupado, desejoso, que o povo não esquecesse dele, porque ele sabia o que estava por vir. Não esquece desta palavra, tira a morte da panela. Se for falta de perdão, perdoa. Se for falta de amor, ama. Aleluias. Se for para se humilhar, te humilha, mas tira a morte da panela nesta noite, no nome de Jesus. Aí Moisés começou a falar para o povo aquilo que Deus colocou no seu coração. Eu acho lindo que Moisés também disse, olha, tu quando estiveres andando no caminho com os teus filhos, fala da minha palavra. Aí Deus diz, aí parece que Deus vai apelando, se você analisar direitinho, um pai apelando para os filhos não esquecer dele. Aí ele diz, olha Moisés, também tem outra coisa, aleluias. Diz aos pais que escrevam, oh aleluias. E Deus disse assim, olha, diga a Moisés que escreva nos umbrais das suas casas. Deus estava dizendo, não esquece de mim, igreja. Aí Deus estava dizendo, Moisés, diga aos pais que escrevam nos umbrais da sua casa de mim, para que os seus filhos não se esqueçam de mim. Deus estava apelando, porque ele sabia que viria dias maus. Escreve nos umbrais da tua casa sobre mim. Aí Deus dizia, olha, diz também aos pais que quando eles se sentarem na mesa para fazer suas refeições, falem de mim também. E quando eles estiverem no caminho com seus filhos, andando com seus filhos, Moisés, tu diz a eles, aos pais, oh, aleluias, que fale de mim também. Deus estava dizendo, eu não quero que você esqueça a minha palavra. Eu não quero que você me esqueça. Fala de mim, medita de mim. Errais em não examinar as escrituras, porque são elas que de mim testificam, e julgais nela ter a vida eterna. Só a palavra é eterna, só Deus leva o homem para o céu, só Jesus é eterno. Tira a morte da panela nesta noite. Oh, aleluias.
A Bíblia diz, amados do Senhor, que Deus não nos deu um espírito de covardia, aleluias, mas de amor e de moderação. E tem muitos que estão dentro das igrejas, acovardados. Talvez a morte da tua panela seja covardia. Talvez a morte da tua panela seja algo muito dolorido que você passou há alguns anos atrás. Você consegue imaginar isso? Uma mágoa que ficou no teu passado, da tua adolescência, da tua juventude. Alguém que te feriu. Talvez a morte da tua panela seja os teus ressentimentos que ficaram no passado. Tira hoje a morte da panela na autoridade do nome de Jesus. Existem pessoas que vivem no passado. Ah, mas no passado eu tinha uma casa muito boa. No passado eu tinha saúde. Ah, mas no passado, quando os meus filhos eram pequenos. No passado, quando eles estavam em casa comigo. Gente, passou. Agora é um novo ciclo. É uma nova vida. Precisamos entender que certos sentimentos, estas nostalgias que a gente costuma viver e trazer isso como uma religiosidade e ficar nos perturbando com isso, talvez seja a morte que esteja na tua panela. Você está entendendo nesta noite o que Deus está tratando com você? E não vai ser ninguém estranho ali de que vai chegar e tirar a morte que há na nossa panela. Somos nós, porque Deus nos dá capacidade, nos dá autoridade e nos dá o conhecimento e nos dá a graça e nos dá a força para mostrar onde está a morte. Aleluias, na nossa panela. Qual é a área que morreu? Porque Deus hoje, nesta noite, tira a morte desta panela. Nós precisamos entender que não vai ser algo do outro mundo, algo sobrenatural. Eu conheço pessoas que estão com a morte na panela porque foram ofendidos e não conseguiram liberar perdão. Estão mortos porque se seguraram com aquilo ali e eu não perdoo e eu não abro. Parece que gosta, parece que aprecia. Tira a morte da panela, porque Deus tem algo novo para te dar, para realizar. Aleluias. Nós precisamos voltar aleluias, para a vontade de Deus. Porque muitos estão dentro das igrejas, mas estão fora da vontade de Deus. Amados, voltar para Gilgal é comer um alimento saudável. O que eu acho interessante quando o profeta, quando eles gritam e diz, não comam, porque a morte na panela. Aí Eliseu, o próprio profeta Eliseu, ele toma uma atitude e diz assim, tem farinha aí? E trazem farinha para Eliseu. E quando eles trazem farinha para Eliseu, Eliseu diz, então mistura aí no caldo dessa farinha. Mistura no caldo essa farinha. E Eliseu abençoa aquele alimento. E o povo se alimenta e fica farto. O que eu quero que você entenda nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, que é você que vai tirar a morte da sua panela. Não vai ser o seu vizinho. É você que vai liberar perdão. É você que vai reconhecer. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É você que vai reconhecer isso. Ah, mas o médico disse que eu tenho que tomar essa medicação todos os dias. É você que vai tirar a morte da panela, porque Deus lhe dá autoridade para pisar escorpiões. Deus lhe dá autoridade para você tirar a morte da panela. Eu estava conversando com o Senhor há mais ou menos uns 3 dias, e ele estava me dizendo que já morreu e se esqueceu de se enterrar. Eu digo, o senhor é evangélico? Ele disse, é. Eu digo, o senhor pode ser evangélico, mas o senhor é cristão? Ele disse, eu já não sei mais se sou cristão. Eu guardo uma mágoa, tem 32 anos, algo que ficou no meu passado, e eu não consigo liberar perdão. Não liberar perdão é uma morte espiritual terrível. Não liberar perdão, amados do Senhor, amados.
Aleluias, glória a Deus. É noite de regozijo, Alide. É noite de alegria. É noite de tirar a morte da panela. Bernadette, é noite de tirar a morte da panela. Alimentar-se com algo novo, com algo diferente. Procurar coisas que nos tragam alegria. O Senhor é a nossa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso regozijo. E que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, Lília, quem será contra nós? Quem se atreve? Já imaginaram isso? Ali de quem se atreve com você? Se você libera perdão, tira a morte da panela. Se você delega perdão, quem se atreve com você? Coloca a morte na sua panela. Se você ama, se você dá a cara para bater, se você tenta, Jailson, caminhar mais uma milha, aleluias. Quem vai ficar no teu caminho quando você vai passando? Satanás já sabe que você vai sair de casa. Eu, quando vou sair, eu oro e depois eu falo para Satanás o seguinte: olha, Satanás, eu não tenho tempo para perder tempo. A palavra de Deus diz que é hora de remir o tempo, porque os dias são maus. Então sai da frente que eu vou sair para fazer a obra. E não brinca comigo. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos deu. Deus deu autoridade à igreja. Mas para isso nós precisamos tirar a morte da panela. A morte da incredulidade. Ah, eu só vou dormir depois do Rivotril. Eu só durmo depois que eu tomar 2 ou 3. Tira a morte da panela. Tira a morte da panela esta noite, porque Deus está gerando vida. Tira a morte da panela. Aleluias. Amados do Senhor. Sabe uma coisa? Que existem pessoas, Jailson, que a gente conversa, a gente chega a nota, que às vezes a gente fica triste, que elas elas mesmas colocam veneno na sua panela. Bem-vindo, pastor Isaías, grande homem de Deus. As pessoas, pastor Isaías, elas colocam morte na sua própria panela. Sentimentos que não agradam a Deus. Coisas que não agradam a Deus. Amados do Senhor, eu tenho um exemplo para dar aqui extraordinário. Se eu perguntasse a vocês quem foi Sansão, todo mundo ia dizer: Nazireu. Tinha segredo com Deus. Tinha mistério com o Senhor. A força dele estava no seu cabelo. Era apenas um símbolo, um sinal de fidelidade que Deus queria de Sansão para com o Senhor. Mas Sansão botou veneno na sua panela. O Senhor já tinha tirado o veneno da panela de Sansão, mas Sansão colocou veneno de volta na sua panela. E quem foi o veneno da panela de Sansão que destruiu a vida daquele homem? Quem sabe o nome dela? Aleluias. Dalila. O que foi que houve com Sansão? Ele deixou de ouvir a voz de Deus. E Deus já estava desgostoso com Sansão. Elisa, por favor, põe aqui que está descarregando. Pega lá, filha, e põe aqui. Está querendo descarregar aqui. E o que foi que aconteceu? Deus já havia falado com ele que ele não se misturasse. Não é? E Deus deu a ele estratégias. Mas o que foi que Sansão fez? Ele desobedeceu a voz do Senhor. Obrigada, filha. Ele desobedeceu a voz do Senhor. E quando ele desobedeceu a voz do Senhor, ele perdeu essa guerra. Sansão morreu porque foi traído por Dalila. Ele colocou veneno na sua panela. Quantos crentes esta noite têm colocado Quantos cristãos estão ouvindo, estão recebendo alimentos estragados, colocando veneno? O que é mais triste é quando trata-se de liderança. Estão ali na liderança e começam a dar alimentos estragados.
Você vai dizer aqui que o homem, ele pegou o alimento que muita linda e chamou a atenção aos seus olhos, e ele entrou com tudo. Ela tinha a aparência que ia saciar a fome, ela tinha a aparência que ia satisfazer os discípulos, e ele olha, ele não conhecia a erva, mas ele foi pela aparência, e ele pegou aquela erva e colocou, até o momento que alguém gritou: homem de Deus, há veneno na panela. Mas, amados do Senhor, Deus nos usa para tirarmos o veneno que está em nossa panela, porque nós precisamos estar vivos para fazermos a vontade de Deus. Nós precisamos estar vivos e atentos para fazermos a vontade de Deus. Nós sabemos, Provérbios 16, 18, que diz que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Nós precisamos ser humildes, tirar o veneno da soberba, tirar o veneno da falta de amor, tirar o veneno da falta de perdão, tirar o veneno da falta de humildade, para que Deus venha agir. Tirar o veneno, que são os sentimentos que não agradam a Deus. Tirar o veneno, que são sentimentos que a gente guarda, que parece que coleciona mágoas, sabe? Parece que colecionam relacionamentos falidos, palavras contrárias que jogam para nós ou para nossa família. Parece que a gente guarda mais o que Satanás nos dá do que Deus. Talvez se eu perguntar a vocês nesta noite, qual foi a promessa que Deus fez para você, que ainda não foi cumprida? Talvez você tenha esquecido, porque os bombardeios, o dia a dia fez você esquecer. Mas se eu perguntar o que foi que Satanás falou, a boca de quem ele usou para deixar você triste, talvez você diga: hoje no trabalho me magoaram, hoje no trabalho eu me irei, a minha vizinha olhou para mim diferente, alguém me falou de uma forma que eu não gostei. Talvez você se lembre